E vem conferir a crítica do filme Os Infiltrados. E continuando a sequência de vídeos que eu falei que ia fazer aqui no canal, seguindo a parceria de Martin Scorsese junto com Leonardo DiCaprio, chegamos no segundo filme que eles trabalharam juntos, que lançou em 2006, e esse filme é Os Infiltrados. Os Infiltrados, que passa a ideia de mostrar os dois lados de uma moeda diferente, de uma disputa diferente, que seria a polícia de Boston contra a máfia irlandesa de Boston. Essa seria realmente a briga de espaço entre os dois. E aí, como o próprio nome diz, o filme são Os Infiltrados. Enquanto você tem um infiltrado meio que da máfia dentro da polícia, você tem o outro infiltrado da polícia dentro da máfia. E através disso fica essa dualidade entre os dois, vendo como nem a polícia é tão boa assim, nem como a polícia tem seus defeitos e como o sistema é falho através que a polícia existe, como a máfia pode destruir completamente a mente de uma pessoa que não está preparada para aquela vida, fazendo até você repensar qual é os seus maiores sonhos. O filme tem discussões muito profundas e também tem uma direção afiadíssima do Martin Scorsese, que está presente tanto na direção como também em parte do roteiro. Martin Scorsese, ele é perfeito nesse tipo de filme. Quando trabalha com máfia, quando trabalha realmente com muitos personagens em cena e que precisam realmente ter uma certa marca, ele consegue trazer muito bem. E você consegue ver isso na direção que para mim é primorosa do diretor. Tanto nas sequências envolvendo a máfia, como envolvendo a polícia. Em cenas de reuniões, com muitos personagens, ele consegue deixar a sua direção rápida, ágil e muito criativo em alguns pontos para fazer com que até uma reunião mais simples possível se torne algo impactante. Isso ajuda muito a gente conhecer mais dos dois personagens principais. Um vivido brilhantemente pelo Leonardo DiCaprio e o outro vivido muito bem, com uma atuação muito sólida e muito bem feita pelo Matt Damon. Os dois, quando você vê que eles estão em cena, eles precisam passar tudo o que eles sentem nas suas, obviamente, atuações. Mas o Scorsese, você vê que ele estava inspirado aqui, ele ajuda muito. Quando ele faz câmeras muito rápidas, que cortam muito, como ele brinca muito com o zoom out e como ele também brinca muito no sentido de como ele vai fazer com que todo o cenário pareça viva. Em certos pontos, você sente que a cidade é um pouco viva no filme do Martin Scorsese. E aqui não é diferente. Através da sua direção, através da sua fotografia, você sente que todos aqueles cenários e todos aqueles lugares são vivos. É como se realmente você sente que tem uma guerra civil dentro daquela cidade, que parece que todo mundo que está à sua volta pode sofrer com aquilo. Isso muito graças à sua direção, que consegue realmente evoluir, né? Consegue jogar para um outro patamar a atuação dos atores, consegue jogar em outro patamar os cenários e também aquele drama que precisa ter. Em muitos momentos, obviamente, o Matt Damon e o Leonardo DiCaprio, principalmente o Leonardo DiCaprio, conseguem passar perfeitamente o medo, a angústia e o que eles estão sofrendo de estar no meio de tudo aquilo. Mas com a direção ágil e corrida e frenética, faz com que você se sinta ali no meio. Faça com que você, como espectador, sinta-se na pele daqueles dois policiais e também, de formas diferentes, policiais, sintam toda aquela pressão de estar ali. E na certa ligação, em certos momentos, como ele brinca também com o cenário, como eu falei, a fotografia dos cenários são muito boas, e isso coloca uma característica muito grande da dualidade dos dois lugares. Como que, apesar de um ser uma máfia e outro ser a polícia, como o desespero pode ser parecido em certas formas, por causa que são dois lugares que desgastam muito aquela pessoa. E isso é interessantíssimo. Então eu adorei essa parte. E algo que ajuda muito, já que comecei falando da parte técnica, tem que ser falado da trilha sonora. Eu amo a trilha sonora desse filme. Ela deixa dá mais agilidade, ela cria uma tensão. Eu gosto muito de como o Leonardo DiCaprio, quando essa música entra normalmente, ele tá meio mais desesperado, porque o personagem dele é um personagem louco. Inclusive, vou falar de atuação, mas o Leonardo DiCaprio é impressionante como ele demorou tanto para ganhar um Oscar, só foi ganhar um Oscar pelo filme O Resgate, depois de tantos filmes que ele fez e que ele poderia ter ganhado. Esse, por exemplo, ele poderia ganhar como o ator principal ou até um ator coadjuvante, dependendo de como você pensar o personagem dele no filme. E ele aqui, nossa, quando ele aparece, você sente a loucura do personagem e isso me agrada muito. E a trilha sonora ajuda muito nisso, eu gosto muito da trilha sonora de Os Infiltrados. E além disso, a história é muito bem feita, muito bem contada, muito bem construída. Nada aqui é de graça, e isso é muito importante. Num filme desse, que vai ter uma grande
de resolução, e o filme ele vai sendo trabalhado para resolução, porque eu acredito que Os Infiltrados é aquele típico filme que, se o final não funcionar, o filme meio que ele se desaba como um todo. Apesar de ter muitas coisas boas, o final precisava funcionar. E a revelação final funciona muito bem. Ela é chocante, ela é impactante e ela é muito bem feita, porque ela é muito bem construída e muito bem trabalhada. E aí entra nos dois pontos do roteiro. O roteiro ser bem escrito, ser bem trabalhado, construir muito bem tanto a parte da polícia como a parte da máfia. Mas eu digo, obviamente, a parte da polícia é um pouco mais fraca nesse aspecto. A parte da polícia é um pouco pior desenvolvida, porque aí entra no elenco de apoio do Matt Damon. Você tem atores muito bons ali, atores realmente competentes, mas quando dão pra ele uma equipe própria, eu sinto que aquela parte você perde um pouco do impacto. Eu gostava mais quando ele tava falando com a polícia como um todo. Quando você tinha, por exemplo, o Alec Baldwin brincando com ele todo o tempo inteiro em cena. Isso eu gostava mais. Já no lado do Leonardo DiCaprio, a parte da máfia com o Jack Nicholson e quem tá em volta dele é muito mais carismático, porque o ator é muito carismático. O personagem é um sádico, mas quando você pensa nos personagens à sua volta, eles são bem interessantes de conhecer. As piadas que envolvem eles são muito boas. E aí entra na parte do Martin Scorsese brincar muito bem com a temática de máfia, com a temática que ele sempre gostou de trabalhar. Então você vê que ele está mais leve, mais solto nesse núcleo do que no núcleo da polícia. E com isso, dá mais camadas para um ator que já é muito carismático, como é o Jack Nicholson. Então, esse elenco de apoio ajuda muito a fazer com que você cria uma ligação e se importe com os personagens como um todo. E aí quando chega no final, tem um final chocante, tem um final revelador, que eu acredito que ninguém imaginava que aquilo ia acontecer daquela forma. Porque até a forma como o diretor dirigiu a cena é fantástico. Porque você não espera que naquela forma, naquele ângulo, e como a câmera está seguindo a cena, você não espera daquela forma que tem aquela revelação final. Então é muito bom o filme como um todo. Eu acho ele incrível, apesar de ter alguns problemas sim. Em relação como eu falei, os personagens secundários têm um pouco de problema, que você não cria tanto carisma. Tem uma morte no filme, em certo ponto, que eu não vou falar por ser spoiler, mas é na virada do terceiro ato, que ela vai ser uma morte muito impactante. É pra gente, como público, sentir como aquele cara era bom e como a gente realmente deveria sentir aquilo. Mas entra no ponto do filme não ser tão bem trabalhado em alguns personagens. Tem muitos personagens e alguns secundários, você vê que o impacto fica um pouco menor, porque realmente ele não teve tanto tempo de tela, porque não tinha como colocar ele na frente da tela. O mesmo vale para o personagem da Vera Farmiga. Eu adoro a Vera Farmiga, eu acho uma atriz fantástica, mas eu acho que a personagem dela deveria ser escrita como uma outra personagem. Colocarem ela naquela profissão que deram pra ela, de psicóloga, e colocar as atitudes duvidosas que ela faz, acaba quebrando muito a personagem. E eu acho que a personagem não é tão bem escrita assim. Eu acho que, inclusive, ela deveria ter sido mais escrita, considerando a importância que ela tem em ligação a todos os personagens que o filme tem. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais escrita. Então, o que me incomoda nesse filme, que faz com que eu até tire um pouco da nota dele, é realmente essa parte dos personagens secundários. Quando você pensa, você tem três pilares nesse filme. A parte técnica, que é feita totalmente pelo Martin Scorsese, o Matt Damon, que tá numa atuação fantástica aqui. Eu acho que o Matt Damon é um cara que varia muito a opinião de pessoa pra pessoa, tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho que ele é um grande diretor que merecia mais respeito por muita gente. E também o Leonardo DiCaprio, que dispensa comentários, como eu falei. Pra mim, essa atuação dele é aquela atuação que talvez ele pudesse ganhar o Oscar a partir daqui, mas mais uma vez deixaram só pro resgate, que eu acho que é um crime. Mas no fim, é um filme que tem problemas, não é um filme fantástico. Obviamente ele cai de qualidade a segunda vez que você vê, a terceira vez, segunda vez, porque você já sabe o que vai acontecer, você perde um pouco do mistério, mas assim, a direção é tão boa, tão bem feita, tão consolidada, que faz com que o filme seja um filme espetacular. Concluindo, Os Infiltrados só não é um filme nota 10 de 10 pra mim, exatamente por causa de alguns personagens secundários. Eu adoro os dois principais, eu acho a premissa muito boa, mas a história não é só focada neles. O universo é rico e é vivo porque o Martin Scorsese faz com que esse filme seja espetacular na parte técnica, direção, roteiro, fotografia, trilha sonora, mas quando você pensa que os personagens secundários precisavam ser vivos tanto quanto os principais, pra você sentir aquela delegacia pulsando, assim da mesma forma com a parte da máfia, você sente um pouco de problema com alguns personagens. Principalmente em dois momentos, que são os mais visíveis pra mim, que eu dei como exemplo. Na virada do terceiro ato, quando tem a morte de um personagem, você devia sofrer e sentir aquilo, por ele ser um personagem muito bom para aquele mundo cruel e você não sente. E a personagem da Vera Farmiga, que é alguém que deveria fazer parte do núcleo principal, deveria guiar os dois protagonistas, e você sente que as atitudes dela são duvidosas e ela não poderia ter tido essa atitude da forma como a personagem foi escrita. Isso me incomoda um pouco. Mas esses são dois exemplos de alguns personagens secundários que eu sinto que são um pouco desperdiçados aqui. No fim, Os Infiltrados é um filme excelente, que vale a pena você ver, rever, analisar o filme. Inclusive é muito bom você rever o filme, porque com o final dele, é bom você rever pra ver se você pega alguns detalhes. Mas mesmo assim, é um filme que eu sinto alguns problemas, principalmente por causa desse arco dos personagens secundários, que eu acho que precisavam ser mais vivos. Mas com certeza é um filme espetacular. E por isso que eu fecho o filme Os Infiltrados com uma nota 9 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Os Infiltrados? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.